temos aprendido como as narrativas bíblicas funcionam e descobrimos que as histórias bíblicas têm semelhanças com outras histórias. As histórias bíblicas têm personagens, cenário e um enredo. E essas são as ferramentas básicas que um autor usa para nos ajudar a ver o significado e a importância dos eventos. Agora chegou a hora de aprender sobre uma última ferramenta que unirá todos esses elementos. Como identificar padrões de enredo na narrativa bíblica. O que você quer dizer com padrões de enredo? Bom, os autores bíblicos juntaram todos esses elementos, personagem, cenário e enredo, para criar uma série de padrões repetitivos que entrelaçam as histórias e as ligam umas às outras. Quando notamos esses padrões, vemos como ao longo de toda a Bíblia diversas histórias foram coordenadas para enfatizar alguns temas-chave. Ah, isso é interessante, mas como podemos encontrar esses padrões bíblicos? Bom, os autores bíblicos fazem isso sutilmente. A melhor maneira de descobrir é ver como eles inserem palavras-chave e imagens que ligam as histórias. Veja, por exemplo, um dos principais temas da Bíblia, a complexa e trágica condição humana. Certo. Vamos começar no início, quando Deus está criando um mundo muito bom. Certo, o texto diz 7 vezes, Deus viu que era bom. Então é claro que essas palavras são importantes. Agora veja, Deus escolhe 2 personagens chamados de ser humano e vida para governarem este mundo em nome dele. E diz que tudo é bom para eles comerem. Com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, os humanos duvidam de Deus. E em Gênesis está escrito que eles veem que é bom ter esse conhecimento. Depois lemos que eles desejam se tornar sábios. E finalmente, eles pegam aquilo que desejam. E é aí que tudo desmorona. Essa é a história sobre a condição humana. E por si só, essa já é uma história poderosa. Mas os autores bíblicos não param por aí. Essa história indica um padrão. E acontece de novo, com Abraão e Sara. Deus leva o casal para a terra prometida e promete um filho. Mas eles não confiam em Deus. Eles ficam impacientes e a história se repete. Eles veem a escrava egípcia, eles pegam ela e fazem o que é bom aos seus próprios olhos. Entendeu? É, as histórias são parecidas. Então chegamos a Arão no Monte Sinai e lemos que ele vê e depois pega o ouro dos israelitas para fazer o bezerro de ouro. Ou então a história de Acã, que vê o ouro dos cananeus. Ele deseja o ouro e pega para si. Esse padrão nos mostra como a tentação de uma pessoa pode criar sofrimento para muitas outras. Exatamente. É como a história de Saul, onde lemos que os israelitas o veem, desejam seu reinado e o pegam para ser seu rei, para poderem ser como todas as outras nações. E o reinado de Saul leva à destruição dos israelitas. Temos também a história de Davi. Ele vê e deseja Batseba, pega ela para si e depois mata o seu marido. E então a família de Davi começa a se destruir. Você vê que é um único tema repetido várias vezes. Todas essas histórias mostram o padrão da tentação. O que é muito deprimente. Mas a repetição cria uma expectativa. Talvez alguém virá para quebrar o padrão. É por isso que as histórias de Jesus foram projetadas para levar os padrões até seu clímax. Sério? Sim, por exemplo, o que Jesus diz quando está perante sua maior tentação? Evitar a sua morte na cruz. Ah, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o padrão muda. E temos uma pessoa que resiste à tentação e o seu sofrimento dá vida a muitos. Super legal, pode mostrar mais? Claro, que tal um grande? Como Deus conduz a humanidade desde águas caóticas até um novo mundo. Começa na página 1, quando Deus separa essas águas escuras e caóticas. É, a terra seca surge como um lar para que os humanos floresçam. O padrão aparece novamente com as águas caóticas do dilúvio. Deus salva o seu remanescente, Noé e sua família, através das águas, para que eles possam pisar em terra seca e se tornar a humanidade versão 2.0. Essa narrativa básica lembra alguma coisa? Claro, a famosa história do Êxodo. Sim, exatamente. Ela conta como Deus salva do Egito seu povo escolhido, guiando-os através das águas até terra seca. Enquanto o faraó e seu exército são destruídos. O padrão se repete mais tarde com Josué e os israelitas. Eles atravessam as águas do Jordão e entram na terra prometida. Agora você pode ver como os autores bíblicos que vieram depois vão usar esse mesmo padrão em outras histórias. Como, por exemplo, Isaías. Ele tinha esperança de um novo êxodo, onde um novo rei conduziria o povo de Deus a uma nova criação. E nessa repetição, as nações se tornam as águas caóticas. Ah, então quando nós juntamos todos esses padrões, nós chegamos a Jesus. Sim, note como todos os evangelhos dão destaque à história de Jesus indo ao Rio Jordão. Ele entra nas águas e depois sai delas. Seu batismo. E é nesse momento que Deus anuncia que Jesus é seu filho que salvará o mundo do caos da nossa maldade e violência, passando pela morte e saindo vivo. E é por isso que o batismo se tornou tão importante para os seguidores de Jesus. Ele está se referindo à participação nesse padrão antigo, passar pelas águas da morte e seguir Jesus até a nova criação.
Parece que esses padrões de enredo são realmente importantes. Sim, na verdade, eles são a maneira principal pela qual os autores bíblicos unificaram todas essas histórias. E todo padrão desenvolve um tema central ao longo de toda a história bíblica, que leva a Jesus. Ótimo! Isso é narrativa bíblica, que constitui mais de 40% da Bíblia. Outros 30% são feitos de poesia antiga. E nos próximos vídeos, vamos explorar como ler essa poesia antiga. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui nessa manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor, refletirmos, na nossa academia bíblica, para que assim cada vez mais eu e você possamos encontrar o nosso lugar na missão do Senhor hoje, no nosso mundo, no nosso tempo, para que a gente viva a vontade do Senhor e participe daquilo que Ele está fazendo em nosso mundo. Eu quero convidar você a orar junto comigo, e você que já está aí com a gente, convidado a mandar um bom dia. Vi que a André já mandou bom dia aqui. Bom dia, André. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, e todos aqueles que vão chegar aí, que Deus também nos abençoe e nos guarde em sua poderosa mão. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor. Te agradecemos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo. Te louvamos, ó Deus, por tudo o que o Senhor fez para cumprir as tuas promessas de salvação, de transformar a tua criação, que foi, ó Deus, amaldiçoada por causa do pecado. Graças te damos, porque Cristo foi feito maldito, para que hoje nós fôssemos benditos no Senhor. Que nessa manhã possamos refletir e perceber o teu amor, ó Deus, em favor do teu povo. Que isso nos mova a viver a nossa vida com gratidão, com alegria, com entrega, com serviço, com comprometimento diante de ti. Que o Senhor nos mova, ó Pai, a viver a missão que o Senhor tem, aonde o Senhor nos colocou, para que assim o teu reino seja sinalizado, o nome de Cristo seja glorificado. Venha sobre nós, venha, Deus, sobre as nossas famílias, as nossas casas, e sopra, Deus, o teu vento, Espírito Santo de Deus, para que assim sejamos enviados, como o Pai enviou o nosso Salvador Cristo Jesus. Fica sobre nós, nessa manhã de estudo, de reflexão, ó Deus, traga vida sobre a tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos então, como nós sempre fazemos a cada semana, nós compartilhamos as perguntas do nosso símbolo de fé do Catecismo Maior de Westminster, e as perguntas dessa manhã, deste domingo, são as seguintes: serão salvos todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à Igreja? Nem todos os que ouvem o Evangelho e pertencem à Igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Que é a igreja visível? A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. Pergunta 63. Quais são os privilégios da igreja visível? A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. E, por fim, a pergunta 64 diz: a igreja invisível é o número completo dos eleitos, que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sobre Cristo, a cabeça. Quando a gente pensa sobre isso,
né, vale a gente lembrar sobre a importância da igreja nas nossas vidas, né? Dentro da tradição cristã, a gente fala de igreja visível, igreja invisível, e isso para apontar, né, que entre todos os membros do corpo de Cristo existem aqueles que de fato, né, conhecem a Deus, aqueles que foram alcançados com o evangelho de Cristo. Talvez uma figura que a gente possa lembrar é quando Jesus fala do joio que cresce junto com o trigo, e só no final, só no juízo, né, Jesus fala que isso será separado, porque é uma coisa tão difícil de perceber que somente o Senhor, que sonda, que conhece aqueles que são seus, que pode fazer exatamente essa separação. Mas é interessante a gente pensar quantos benefícios eu e você temos por fazermos parte da Igreja de Cristo Jesus, de sermos protegidos, preservados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor, de podermos, né, ter os meios de graça, a oração, a palavra, né, a amizade cristã e todos os sacramentos da igreja que inspiram, né, e colocam o nosso coração naquilo que Cristo fez em nosso favor, e isso deve ser para a gente realmente motivo de alegria, estar na comunhão dos santos, né, para sermos fortalecidos, para sermos encorajados, para sermos amparados, né. Se tem uma das coisas que o diabo mais quer, é que a gente fique longe da comunhão, porque longe da comunhão, isolados, a dúvida, né, a preguiça e tantas coisas começam a tomar o nosso coração, mas nós devemos permanecer juntos para realmente captar aquilo que Deus está falando por meio da sua palavra na vida do seu povo. Que eu e você, né, sejamos encorajados a viver a comunhão, a desejar a comunhão, porque lembrando aquele salmo bastante conhecido, né, como é bom e agradável, né, conviver os irmãos unidos, né, a cura, a vida, e ali o Senhor ele derrama a vida e a bênção para sempre. Que eu e você oremos pela nossa igreja, para que Deus traga, né, esse despertamento para a importância de estarmos em comunhão, vivendo juntos, sendo transformados de glória em glória na face de Cristo. Que Deus nos inspire, né, a viver a importância, né, do corpo de Cristo, aonde somos nutridos, aonde somos fortalecidos, aonde somos desafiados, aonde somos consolados e também confrontados. Que Deus nos ajude nessa missão, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos então continuar, né, refletindo sobre esse tema, sobrevoando a palavra. Nós já estamos há alguns meses refletindo sobre isso, e hoje nós vamos chegar na parte final do ato 5, propagando a notícia do rei, a missão da igreja. O livro, né, que nós estamos usando como referência, né, para esse estudo, para essa reflexão, é esse livro que eu recomendo, muito bom, O Drama das Escrituras, Encontrando o Nosso Lugar na História Bíblica. Esse livro, ele vai falar como a Bíblia é um grande enredo, né, uma grande história, não formada por retalhos de histórias desconexas, mas como uma grande história, né, que aponta para aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo e qual é a intenção de Deus, aquilo que Deus está fazendo no mundo, que é renovar toda a sua criação, que foi, né, manchada, que foi distorcida, que ficou alienada por causa do pecado. Então, o que Deus está fazendo em Cristo é muito mais do que, né, uma visão muitas vezes esotérica do céu que a gente tem. O que Deus está fazendo em Cristo, e agora por meio da sua igreja, no poder do Espírito Santo, é realmente renovar toda a sua criação que foi perdida, né? Foi isso que Jesus diz no Evangelho. Ele veio, né, para buscar e salvar aqueles que haviam se perdidos. Então, vamos continuar, né? Nós estamos, então, aí no ato 5, propagando a notícia do rei, a missão da igreja, e hoje é a parte 5, a parte final dessa reflexão. E eu quero começar a nossa reflexão colocando essa citação do pastor John Stott, onde ele diz o seguinte: nossa missão para a evangelização do mundo encontra-se em toda a Bíblia. Encontra-se na criação de Deus, pela qual todos os seres humanos são responsáveis perante Ele, no caráter de Deus, compassivo, amoroso e gregário, que não deseja que ninguém pereça e quer que todos cheguem ao arrependimento, nas promessas de Deus, de que todas as nações serão abençoadas por meio da semente de Abraão e se tornarão herança do Messias, no Cristo de Deus, agora exaltado com autoridade universal e para receber a aclamação universal, no Espírito de Deus, que nos convence do pecado, dá testemunho de Cristo e impele a igreja
a evangelizar. E na Igreja de Deus, que é uma comunidade multinacional e missionária que recebeu ordens para evangelizar até que Cristo retorne. A nossa maior motivação para missões, a nossa maior motivação para evangelizar, a nossa maior motivação para compartilhar o nome de Cristo e aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em favor do seu mundo é o próprio Deus, é a própria Escritura, que revela esse Deus cheio de amor, de misericórdia, compassivo, que desde o começo cria o mundo para que eu e você compartilhássemos da vida que há no Deus triuno. Deus nos criou, não porque ele tinha alguma necessidade, mas Deus nos criou, porque em sua graça, amor, poder e sabedoria, ele quis compartilhar conosco, homens e mulheres, portadores da sua imagem, criados à imagem e semelhança do Criador. Deus nos criou para que eu e você compartilhássemos da vida plena, da vida harmônica, da vida perfeita que há no próprio Deus. E agora, nós como igreja, nós como discípulos de Cristo Jesus, que recebemos no nosso coração o Espírito Santo, que é a esperança da glória, que é a esperança do novo mundo que nós vamos viver. Nós agora estamos em missão, chamando todos os homens e todas as mulheres que, como nós, outrora, haviam se perdidos, mas que agora foram encontrados pelo poder e pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A maior motivação para a gente evangelizar não é a culpa, não é o medo, não é a pressão, é o próprio Deus, que nos criou a sua imagem, que nos chama a realmente desfrutar daquilo que ele criou, né? Como uma frase que a gente já falou algumas vezes, né? Evangelismo é um mendigo dizendo ao outro aonde encontrou pão, aonde encontrou vida, aonde encontrou liberdade, aonde encontrou realmente a razão de ser da nossa vida enquanto seres humanos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. E o fim, o destino, né, final, é quando finalmente aqueles, né, linda imagem que Apocalipse pinta, quando estaremos diante do Senhor e o veremos face a face, né, tendo esse o maior desejo do nosso coração e, na verdade, de todo ser humano que anela ver o seu Criador perfeitamente. E esse seja o nosso motivo para evangelizar e para viver a missão do Senhor. Queridos, eu quero que você abra a palavra do Senhor rapidamente nesses textos como ponto de partida. E é interessante a gente considerar, né, a gente sabe que na nossa Bíblia nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles falam de um único evangelho, de um único Jesus, mas a partir de perspectivas diferentes, né? Mateus, Marcos e Lucas têm uma maior semelhança, por isso que eles são conhecidos como, né, os evangelhos sinóticos, ou seja, que são a partir de uma mesma visão e muitas coisas se repetem. João, né, é um livro à parte, onde frisa muito mais, né, numa visão de Jesus enquanto a sua divindade, enquanto o Senhor de todo o cosmos, começando da mesma maneira, né, que a Gênesis começa, né, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele discorre, então, né, falando sobre a supremacia e o poder de Jesus, e cada um dos evangelistas, então, eles frisam, né, sobre Jesus, eles focam os seus olhos, o seu coração na pessoa de Cristo Jesus, e particularmente, isso é uma coisa que chama a atenção, na última semana de Jesus, porque para os evangelistas e para a igreja primitiva, a morte de Jesus Cristo era tão significativa quanto a sua vida, né? E se você olhar, boa parte dos evangelhos gastam, né, os seus textos falando sobre a última semana de Jesus, sobre a sua morte. O primeiro texto para a gente considerar, para a nossa reflexão nessa manhã, é Mateus 28, do 18 até o 20, um texto bastante conhecido, que todos nós conhecemos e sabemos muito bem, onde diz o seguinte, Mateus 28, 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as minhas ordens. E lembrem-se disso, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Um outro texto para a gente considerar é Marcos, capítulo 16,
né? O primeiro evangelho que foi escrito, que inclusive a gente volta hoje a refletir no evangelho de Marcos, aonde diz o seguinte, Marcos 16, 15 e 16. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. O próximo texto, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Vejam como em cada um dos evangelhos, né, a igreja de Jesus tinha isso no seu coração, que Deus havia enviado a igreja, né, para todas as nações, para fazer discípulos, para pregar o evangelho. Lucas 24, do 44 até 49, a gente lê assim: em seguida, enquanto ainda estava com vocês, ele disse: eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. E por fim, o Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 23. Diz assim o texto, João 20, 19 ao 23. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Vejam, irmãos e irmãs, como em cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles chegam ao fim daquilo que eles escreveram nos seus livros, apontando para a missão que a igreja teria agora por meio do Espírito Santo. Jesus, ele continua a sua missão. Jesus, ele, né, dá cabo, ele continua aquilo que ele fez no seu ministério público agora por meio do seu Espírito Santo na igreja. A igreja se torna testemunha, a igreja recebe poder para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para anunciar em todo o mundo que há salvação, que o único Salvador, o único nome dado, como diz lá em Atos, né, para que nós pudéssemos ser salvos, é o nome de Jesus, e ao nome de Jesus, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, há de se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor, o Salvador, o Rei, o Messias, o Salvador de todo mundo, que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida em seu nome. É por isso que nós vivemos a missão. É por isso que, como igreja, nós devemos participar e fazer parte da missão daquilo que Deus está fazendo no mundo. Para a gente continuar, eu quero compartilhar com vocês algumas citações que os autores colocam no livro, nessa parte que eles falam sobre a missão da igreja. Eles dizem o seguinte: o mundo da Bíblia é o nosso mundo, e a sua história da redenção também é nossa história. Essa história está aguardando um fim, em parte porque nós mesmos temos um papel a desempenhar antes que tudo seja consumado. Portanto, precisamos prestar atenção na história bíblica da redenção em andamento. Precisamos
resistir à tentação de interpretar as Escrituras como se fosse uma loja de bugigangas religiosas, com um cesto de histórias e antigas doutrinas aqui, uma prateleira cheia de histórias piedosas ali, com promessas e mandamentos espalhados ao longo de toda a loja. Alguns leitores da Bíblia a transformam em pouco mais do que uma antologia de textos, prova, reunidos para defender um sistema teológico. Outros buscam somente orientação ética, vasculhando o Antigo Testamento para encontrar histórias de instrução moral. Outros ainda buscam somente mensagens de inspiração ou devocionais, promessas confortadoras e lições para a vida cotidiana. A consequência disso pode ser a de que perdemos de vista a unidade essencial da Bíblia e, em vez disso, encontramos somente aqueles fragmentos teológicos, morais, devocionais ou históricos que estamos procurando. Vimos o desenvolvimento do drama bíblico de redenção na maior parte de 5 atos: criação, a queda no pecado, a história de Israel, a história de Jesus Cristo e a história da igreja, conduzindo para a consumação do plano divino de redenção no 6º ato, um ato que ainda não está terminado. Também conhecemos o autor da história. O que os autores estão falando aqui, que nós estamos também buscando, durante essas reflexões que nós estamos fazendo a partir do livro Drama das Escrituras, é mostrar para a gente a unidade essencial da Bíblia. Não que a Bíblia não tenha tudo aquilo que eles citaram, não é? Palavras, promessas para o nosso devocional, para o nosso conforto, né? Não que a Bíblia não ensine doutrinas teológicas, tudo isso a Bíblia ensina. Mas quando a gente perde de vista a unidade essencial da Bíblia e aquilo que a Bíblia está apontando, muitas vezes a gente distorce a intenção do autor. E a gente conhece o autor, né? Alguém já disse que a Bíblia é o único livro, né, que nós lemos na companhia do autor. Deus está junto com a gente. E quando Deus tensionou e preservou a Escritura para chegar até a gente, Deus intencionava, né? Deus queria, Deus pretendia que nós olhássemos para a Bíblia entendendo como uma grande unidade que aponta para aquilo que Deus está fazendo por meio de Cristo Jesus. A gente não pode, né, tirar a Bíblia do seu contexto, a gente não pode nem sequer tirar alguns textos do seu contexto maior, para que a gente entenda qual é a real intenção de Deus em ter escrito aquilo. Muita confusão é resolvida, né, muitos problemas, muitas interpretações, né, fora da casinha seriam evitados se a gente olhasse para essa grande unidade essencial da Escritura, para essa visão global e panorâmica daquilo que a Bíblia está falando. E aquilo que nós vimos até aqui, eu até coloquei para você as figurinhas aí embaixo, a Bíblia ela pode ser dividida em 6 capítulos, aí eu coloquei os 5 que a gente viu até agora. Quando a gente olha para a Escritura, e na verdade quando a gente olha para a nossa vida, aquilo que a gente entende como visão de mundo, aquilo que a gente entende como aquilo que é fundamental, como a gente entende as coisas, passa por esses grandes capítulos na história bíblica. A gente viu a criação, Deus criando todas as coisas, né? Isso vai ao confronto de várias outras teologias, filosofias e ideias, né, que vão na contramão daquilo que a Bíblia nos ensina, que há um Criador que nos criou à sua imagem e semelhança. A Bíblia fala qual é o problema do nosso mundo. E o problema do nosso mundo é a nossa separação de Deus, foi a nossa rebelião. Quando nós viramos as costas para o Criador, a gente deu de cara com a morte, com a maldição. E a Bíblia explica o caos que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa por causa do pecado que nos separou, que nos alienou do Criador. Depois, então, Deus mesmo, ele toma a iniciativa de salvar a sua criação. E a gente gastou alguns domingos falando sobre a história de Israel, a importância, né, do chamado de Abraão e a renovação da aliança com o passar do tempo, e Deus preservando o seu povo, apesar da escravidão, apesar da tirania, apesar das guerras, apesar do exílio. Deus foi fiel nas suas promessas e na vida do seu povo. A gente vê como Deus chamou Israel para ser luz para todas as nações. E quando a gente então chega no Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus, Jesus é o grande desfecho de todas as promessas
de todas as sombras, de toda a expectativa que o povo de Israel nutria sobre o reino de Deus. Jesus, durante o seu ministério público, ele encarna, e a gente precisa lembrar disso. Não é à toa que Jesus é batizado no Rio Jordão. Não é sem sentido que Jesus chama 12 homens para ser seus discípulos. Não é sem sentido que Jesus é tentado pelo diabo, a semelhança do nosso pai Adão no Jardim do Éden. Tudo isso para mostrar que agora, finalmente, Jesus vem para quebrar o ciclo do pecado, da maldição e da desobediência. Aquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas. Ele foi colocado sobre a lei, nascido sobre mulher, foi amaldiçoado por causa do nosso pecado, para nos tirar do nosso estado de pecado e de separação. E, no que nós temos visto nas últimas semanas, a igreja tem uma missão especial de continuar, de proclamar, de ser o corpo de Cristo, de ser o templo do Espírito Santo, de ser a família de Deus, que continua agora, com a vida de Cristo em nós, vivendo a missão de Deus e proclamando que há salvação, que há esperança em Cristo Jesus, confrontando, consolando e chamando todos os homens e todas as mulheres a essa verdade, que o único que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, continuando. Pois bem, considerando-se a trajetória da história como foi contada até aqui, e especialmente sabendo que fomos encarregados de realizar a continuação do ato 5, a missão de Jesus e a igreja primitiva, como cristãos, de que maneira devemos viver na atualidade? Como podemos desempenhar nosso papel a fim de permitir que a história avance ao desfecho que Deus já escreveu para ela? Essas perguntas dos autores nesse livro nos desafiam e nos levam a refletir como que nós vivemos a missão de Deus hoje na atualidade, como que nós fomos alcançados com a graça de Deus, devemos agora compartilhar as boas novas de Cristo Jesus, para que assim a gente continue, a gente participe daquilo que Deus está fazendo no mundo. E quando a gente olha no livro de Atos, que é o manual aí da igreja primitiva, a gente percebe, à medida que a igreja vivia, até porque a ênfase que a igreja entendeu era no fazer discípulos, no compartilhar o evangelho de Cristo Jesus, independente do lugar onde eles estavam, à medida que eles viviam as suas vidas, os seus trabalhos cotidianos, eles iam aproveitando e falando de que Jesus Cristo era o Messias, de que Jesus Cristo era o Cristo. No mundo como o nosso, cheio de ídolos, a gente pensa que isso é coisa de Canaã, que isso é coisa lá de Atenas, mas não, o nosso mundo é permeado por falsos ídolos, pessoas colocando o seu coração em lugares que não poderão satisfazer aquilo que elas desejam, pessoas colocando o seu coração no dinheiro, no prazer, na beleza, na competição, na guerra, na política, em tantas coisas, e quando prometem ser redentivas, se tornam, na verdade, monstros que nos devoram. Tudo neste mundo que é bom, se for usado como Deus, vai se tornar um demônio nas nossas vidas, principalmente as melhores coisas da vida. Quando a gente coloca no lugar de Deus, a gente acaba sendo engolido por aquilo, como um buraco que tudo suga, aquilo vai acabar sugando a nossa vida. Porque o único que pode, de fato, preencher o nosso coração e tudo aquilo que a gente anseia é Deus revelado em Cristo Jesus. A gente continua tendo a missão de proclamar o evangelho, de chamar os homens ao arrependimento, para deixar toda a sua autoconfiança e toda a confiança em todas as outras coisas e colocar a sua confiança totalmente em Cristo Jesus, o único que pode, de fato, fazer com que a gente ame e use todas as coisas da maneira como Deus criou, para que elas fossem amadas e também usadas. Seguindo, queridos e queridas, se quisermos entrar na história neste momento, precisamos olhar nos dois sentidos, para frente e para trás. Olhamos para trás, pois a missão do reino de Jesus é o capítulo culminante da história de Israel contada no Antigo Testamento. Jesus cumpre a missão de Israel de ser luz para o mundo. Também olhamos para frente, pois o Novo Testamento descreve a igreja primitiva dando continuidade à missão do reino de Jesus. Logo,
a fim de entendermos a nossa própria missão hoje, precisamos levar em consideração a tarefa inicial de Israel concedida por Deus, como Jesus a cumpriu e como a igreja primitiva continuou a obra. Quando Deus promete fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todas as nações por meio dele, é necessário enxergar essas promessas no contexto de Gênesis 1 a 11, que narra a criação divina do mundo e os efeitos devastadores do pecado sobre ele. A nação que descenderia de Abraão deveria concretizar as intenções originais de Deus para a humanidade na criação. Desde o início, a obra redentora de Deus visa a recuperar e a restaurar essa boa criação. Embora Israel tenha em grande medida fracassado em seu chamado para ser luz para as nações, Jesus não fracassou. Ele cumpriu os propósitos de Deus para Israel e, em seguida, após a ressurreição, reuniu uma comunidade de seus seguidores e lhes confiou a tarefa de continuar o que ele havia começado. Nós fazemos parte dessa comunidade e sua tarefa de continuar a missão de Jesus também é nossa. Como vimos, a missão de Jesus se concentrava na vinda do reino de Deus, na restauração do governo de Deus sobre toda a criação e sobre toda a vida humana, no dia da salvação de Deus. Os que seguem a Cristo já começaram a experimentar o poder da salvação que realizará a renovação de todas as coisas. Ao desfrutar desse antegosto do banquete vindouro, a igreja se torna uma primeira exibição de como será o futuro reino. Imagine o trailer de um filme, alguns minutos de cenas reais de um filme que ainda não foi lançado. Esse trailer é exibido para que a plateia em potencial possa ter um vislumbre de como será o filme na íntegra, uma vez que estiver pronto para ser exibido. Uma função importante da igreja é, portanto, ser um retrato, uma breve representação, uma amostra do que o futuro no reino de Deus será. Quando a gente olha para isso que os autores estão colocando aqui, a gente percebe, irmãos, a importância da igreja e a beleza da igreja. A igreja não é algo, um plano B de Deus, a igreja não é algo que Deus não coloca os seus olhos, o seu coração, pelo contrário, né? Deus fez tudo o que fez para redimir um povo, para chamar de seu, de sua nação, de seu povo, né? De sacerdócio real e todos aqueles, né, títulos que Pedro, os apóstolos usam para se referir sobre a igreja, nos chamando de santos de Deus, de povo de Deus, de família de Deus, e tudo isso para realmente levar a igreja a ser um retrato, a ser, como os autores colocaram, um trailer daquilo que Deus está fazendo no mundo. Participar da missão de Jesus, né? Participar daquilo que Deus está fazendo por meio de Jesus é ser igreja. É realmente viver aquilo que Deus chamou a gente para viver, pregando o evangelho, fazendo discípulos e se reunindo como igreja para testemunhar a grande obra e aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. Como igreja, né, a gente tem uma missão, e a grande missão que a igreja tem é fazer discípulos. Por quê? Porque ao fazer discípulos, a gente chama homens e mulheres ao arrependimento, a se entregarem inteiramente a Jesus e ao seu senhorio, a fazerem parte do reino de Deus, e fazendo parte do reino de Deus, então, o mundo todo poderá ver através das nossas vidas transformadas, um vislumbre daquilo que Deus está fazendo no mundo. A igreja, né, deve ser um sinal histórico do reino de Deus, e isso é um grande desafio que só pode ser de fato vivido à medida que o Espírito Santo, né, potencializa, energiza, sopra sobre o seu povo, para que a gente possa realmente viver a vida que nós ganhamos em Cristo Jesus. Por isso é tão importante a igreja, por isso é tão importante no plano de Deus, ainda que, né, a gente viva num mundo que cada vez mais essas relações estão sendo fragmentadas e desfeitas. O chamado de Deus, né, não é a gente seguir carreira solo. O chamado de Deus é a gente se juntar
com um grupo de cristãos que também reconhecem Jesus como Senhor, que também estão num processo de transformação, de santificação, onde outros estão mais na frente, outros estão mais atrás, mas todos nós contamos com a graça de Deus, com o perdão que temos em Cristo Jesus, com a misericórdia de Deus, que nos leva, então, a servir o nosso irmão, a levar a carga um dos outros, para assim sinalizar aquilo que Deus está fazendo no mundo. Queridos e queridas, partindo para o final, nós já estamos quase chegando, a gente quer tentar manter esses 40 minutos de reflexão, e nessas últimas citações os autores dizem o seguinte: o que você e eu acreditamos ser o propósito da história dará significado e forma específicos à nossa vida hoje. Se reconhecermos que fomos chamados para fornecer ao nosso mundo uma amostra do reino vindouro de Deus, a esperança da vinda desse reino mudará tudo o que dizemos e fazemos no presente. Do mesmo modo que somos empurrados para frente em nossa missão pelo impulso e propulsão que vimos nas próprias palavras de Jesus enquanto viveu entre nós, também somos puxados para frente pela expectativa esperançosa do reino futuro que será revelado quando Jesus voltar. Vejam, irmãos, como isso que eles colocam aqui é algo extraordinário. Se nós reconhecemos que fomos chamados por Deus, que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos salvos pela graça do Senhor sem mérito algum nosso, se nós reconhecemos que Deus nos salvou e que agora nós somos parte do povo de Deus, nós vamos viver a nossa vida no presente de outra maneira. Nós vamos viver os nossos casamentos de outra maneira, nós vamos viver, né, a forma como a gente lida com o nosso dinheiro de outra maneira, nós vamos tratar as pessoas, né, os nossos amigos e também os nossos inimigos de outra maneira, porque agora nós não estamos mais no reino do nosso ego, no reino dos homens, no reino do orgulho, nós somos transportados para o reino do amor, para o reino de Cristo Jesus, para o reino onde eu e você não mais vivemos, mas Cristo vive em nós, no reino que diz que nós somos nova criatura, no reino que diz que Deus está fazendo nós, uma versão, né, que foi deformada pelo pecado, agora sendo transformados de glória em glória, para que eu e você cada vez mais reflitamos o caráter de Deus, o seu amor e tudo aquilo que Ele é. Considerar isso leva a gente a entender o nosso trabalho, a entender o nosso estudo, o nosso esforço, não como algo apenas, né, para a gente ganhar dinheiro, para a gente pagar as nossas contas, mas a gente encara toda a realidade como algo sagrado que Deus usa para que o mundo todo possa realmente também experimentar a sua glória. Nesse livro, né, os autores eles vão citar alguns casos de alguns cristãos que foram salvos pela graça de Deus, e entre esses casos, eles citam um CEO de uma empresa, um líder de uma grande empresa americana, que começou a fundar vários empreendimentos, e nesses vários empreendimentos que esse cristão fundava, a empresa procurou não ser pautada pelo lucro apenas, não pelo mercado, mas principalmente de considerar que através das empresas, que através daquilo que eles estavam fazendo, famílias poderiam ser abençoadas, pessoas que estavam, né, na pobreza, pessoas que tinham necessidades, poderiam ser alcançadas através dessa empresa que ofereceria ajuda, que ofereceria capacitação, que ofereceria cursos. Da mesma forma, nós devemos olhar para a nossa vida e perguntar para o Senhor: Senhor, no lugar onde o Senhor me plantou, ou no lugar para onde o Senhor quer me levar, e isso envolve várias coisas, eu quero participar da tua missão, aonde o Senhor me colocar, não como algo de proselitismo, fazer para que a pessoa venha para a nossa igreja, mas fazer porque o mundo é de Deus, porque a paróquia é de Deus, e Deus quer que todos nós nos envolvamos naquilo que Ele está fazendo no mundo. Isso é missão. No nosso dia a dia, nos nossos trabalhos corriqueiros, a gente orar e pedir que Deus nos dê oportunidade para a gente sinalizar o reino dele aonde nós estivermos. E por fim, queridos irmãos e irmãs, eu quero terminar com essa citação do pastor John Piper, no livro chamado Evangelização e Missões, onde ele diz o seguinte: missões é conclamar o mundo a fazer aquilo para o qual fomos criados, ter
grandíssimo prazer em louvar a Deus para sempre. Se as missões não alcançarem um povo com o evangelho da glória de Deus na face de Cristo, Deus será desonrado e as pessoas serão miseráveis eternamente. Assim, somos impelidos por dois motivos que acabam sendo um só: a glória de Deus e o bem do homem. É uma única coisa, porque o louvor a Deus é a consumação do prazer em Deus. Nós fazemos missão, irmãos e irmãs, e somos encorajados a fazer missões por causa daquilo que nós vimos em Cristo Jesus, por causa da glória, do amor, do perdão que Deus revela em Cristo Jesus. Muitas vezes, né, nós somos apáticos na missão, muitas vezes nós somos devagar na tarefa de evangelizar, e aqui eu estou falando de evangelizar na nossa vida. Não pense num programa de evangelização, mas pense em você, todos nós espalhados durante a semana nos mais diferentes contextos aonde Deus nos colocou. Muitas vezes a gente perde de vista, porque a gente tira os nossos olhos de Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele fez em favor das nossas vidas. É um tempo de nós nos arrependermos ao olharmos para Jesus e encontrarmos nele aquilo que uma vez fez o nosso coração saltar de alegria, aquilo que fez uma vez os nossos olhos se encherem de lágrimas, quando a gente considerou tudo que Deus fez na pessoa de Cristo, para que eu e você hoje pudéssemos experimentar a alegria sem fim que nós só podemos encontrar no próprio Deus. Que isso mova o nosso coração, para que a gente viva a missão do Senhor enquanto igreja, para que a gente ore e clame ao Senhor pedindo misericórdia, para que como igreja a gente também, né, tenha pontes e ambientes onde pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Lembrando, na próxima semana a gente então chega no final do último ato, né, o ato 6, a volta do rei, a redenção concluída, e nesse ato a gente vai falar bastante sobre o livro de Apocalipse e sobre escatologia, que é um tema que a Bíblia ensina sobre as questões do fim. Amém? Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A gente louva a Deus por todos vocês e todas vocês que estão aí com a gente. A André, né, eu dei um bom dia para ela. Bom dia, André, graça e paz. Vi que a Dona Mari também comentou aqui. Dona Mari, que Deus abençoe você, toda a sua casa. A Dani está aqui com a gente também. Dani, Deus te abençoe. Você, né, o Paulo, a sua mãe, a sua família. A gente tem orado pela mãe da Dani, né? Essa semana ela falou que ela estava melhorzinha. A gente continua em oração, né, que Deus esteja sobre isso, né, trazendo alegria, paz, só Ele pode nos dar. Vi que a Ali está aqui com a gente também. Ali, que Deus abençoe, em nome de Jesus, você e toda a sua casa. Acho que são esses, né, que mandaram aqui um bom dia, os demais que estão aí acompanhando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E o recadinho de sempre, né, hoje é domingo, aproveite para desacelerar um pouquinho, né, coma bem, durante a tarde descanse, para que à noite você esteja integralmente presente no culto, para que assim a gente venha a louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom domingo, irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente viva a missão do Senhor aonde Ele nos colocar e aonde nós estivermos. Fique na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Existe algum amor paciente e bondoso, que sempre protege e confia, que sempre espera e persevera, que não se lembra dos erros? Um amor que nunca falha e que não te deixa para baixo? Existe um amor que abraça você, que torna o seu mundo colorido. Ele é real e tangível. Jesus mostrou o seu amor quando Ele deu sua vida por nós. Mesmo quando nós falhamos, seu amor é incondicional. O amor verdadeiro é encontrado em Jesus. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro.